dia, alunos. Um prazer falar com vocês. Bom dia para quem está assistindo de dia, boa tarde para quem vai assistir à tarde, e para os noturnos, boa noite. Hoje nós vamos conversar sobre diagnóstico e tratamento da sepse. Como um clínico nunca deve ir direto para diagnóstico e tratamento, e no caso específico da sepse, nós temos que passar pelo conceito, uma palavrinha de epidemiologia e depois, sim, o quadro clínico, diagnóstico e tratamento. Nesse particular, todos esses itens vão se intercalar na nossa discussão de hoje. Então, a primeira coisa, que sepse vem do grego e significa putrefação, podridão. Olhem este rim de um paciente que nós assistimos há algum tempo e estava com choque séptico. Define bem esse conceito de putrefação, podridão, que vem da origem da palavra grega. E sepse, na verdade, hoje nós entendemos como uma repercussão ou uma manifestação sistêmica da infecção. E nós vamos elaborar esse conceito ao longo da apresentação. Sempre foi, do ponto de vista histórico, um grande problema para a humanidade. Aqui, essa figura assustadora que retrata o desespero das pessoas na época da peste e da grande epidemia de peste que dizimou 1/3 da população europeia. Aí vocês falam, bom, mas isso é lá no passado. Como é a peste nos dias de hoje? Olha que quadro tão assustador quanto aquela figura. Nós temos uma estimativa de 27 milhões de pessoas com sepse por ano, dos quais aproximadamente 8 milhões vão morrer todos os anos. É um número que nos assusta bastante. E no Brasil, como fica? Brevemente, um estudo recente conduzido pela professora Flávia Machado, um grande grupo de pesquisadores, avaliou a incidência de sepse nas UTIs brasileiras. E, observando um dia todos os doentes internados nessas UTIs brasileiras, um estudo muito bem conduzido, representativo dos diferentes estratos de UTIs no país, nós vimos que de cada 3 leitos, aproximadamente 1 leito era ocupado por paciente com sepse. Acompanhando esses indivíduos ao longo de 60 dias, nós vimos que nada mais, nada menos, metade desses pacientes morria. Então, nos dias de hoje, sepse é um problema dramático, importantíssimo e que requer de nós um comprometimento muito grande para mudar essa realidade. E o que é de fato sepse? Hoje nós entendemos, nós aprendemos que o quadro clínico da sepse depende da resposta do hospedeiro. Então, algumas décadas atrás, sepse foi definida como síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Podia ser desencadeado por infecção bacteriana, fúngica, parasita, vírus e chamaríamos de sepse sempre que for desencadeado por infecção. Em outras situações, ele chamaria apenas de SIRS. Como que a gente reconhece um indivíduo com sepse? Ou quais são essas manifestações, isso vai ser importante para a gente, que traduzem essa resposta inflamatória sistêmica? São informações simples de observação clínica, como alteração da temperatura, elevação ou queda da temperatura, a elevação da frequência cardíaca, da frequência respiratória, aqui uma hipocapnia, traduzindo sinal de hiperventilação, ou alteração do número de leucócitos para mais, para menos, além da presença de células imaturas na circulação. Quando esse indivíduo que está com infecção, mais essas alterações que eu mencionei, evolui com disfunção orgânica ou hipoperfusão, nós caracterizávamos esse indivíduo como tendo sepse grave. A progressão desse quadro para hipotensão refratária a volume e evidência de hipoperfusão caracterizaria, então, o choque séptico. Fica intuitivo para vocês que cada estadio desses tem uma maior gravidade
portanto, maior morbidade e maior mortalidade. E isso foi o que foi avaliado, esse estudo já dessa época, desse conceito, mostrando que à medida que nós mudamos do estadio de sepse para sepse grave para choque séptico, há um incremento dramático na mortalidade desses pacientes. Veja um caso apresentado numa reunião nossa de sepse. Uma jovem, 22 anos, solteira, profissional da saúde, que chega com um quadro agudo de odinofagia, dispneia, tosse há 2 dias, consciente, orientada, mas olha, ela tinha uma frequência respiratória aumentada, tinha uma frequência cardíaca aumentada e um possível foco infeccioso. Vejam a progressão dessa paciente do quadro clínico que, após 3 ou 4 horas, já está com insuficiência respiratória, hipotensão refratária a volume. Então, num curso de poucos dias até chegar ao hospital, poucas horas no hospital, essa paciente passa pelo estadio de sepse grave e termina instável hemodinamicamente em choque séptico. Por que está por trás desse quadro clínico tão exuberante, essa resposta do hospedeiro que leva a essas disfunções orgânicas, instabilidade hemodinâmica? Então, vocês já conhecem, só mencionando rapidamente, que essa resposta se dá, essas alterações, através de mediadores inflamatórios, como as citocinas, a TNF, a interleucina 1, por exemplo, que atuam no leito endotelial, no leito vascular, leva a vasodilatação, formação de microtrombos, leva a extravasamento de líquidos do intravascular para o extravascular, a transmigração das células no tentativa de um controle do foco infeccioso. Só que tudo isso, pensem comigo, acontecendo num ambiente, por exemplo, como o parênquima pulmonar, vai levar a uma intensa dificuldade funcional, no caso da troca gasosa, e nós temos a progressão para a síndrome do desconforto respiratório. Então, vocês vejam que nossa mesma paciente, momentos depois daquele início, ela tem um infiltrado pulmonar agora difuso, bilateral, e continuando ainda com a sua hipotensão. Observem que a relação da PaO2 com a FiO2 agora é baixa, de apenas 130. Isso é interessante porque é o que nós vimos anteriormente. É líquido, células, mediadores inflamatórios extravasando do leito intravascular para o interstício e, no caso, para o alvéolo. É interessante porque, efetivamente, esse processo ele é mecânico e ele tem um efeito gravidade dependente, como vocês observam aqui nessa tomografia desse outro paciente. Obviamente, as outras alterações de coagulação acabam consumindo os fatores de coagulação dos pacientes e isso é interessante, apesar de o nosso doente séptico estar em um estado pró-coagulante, onde nós vamos ter uma diminuição dos anticoagulantes naturais, uma ativação dos fatores pró-coagulantes. Clinicamente, isso vai se manifestar com hemorragias, com sufusões hemorrágicas, com petequias, porque ocorre a coagulação intravascular disseminada, consome os fatores de coagulação e nós temos esse quadro extremamente dramático da sepse. Começa a ficar claro para vocês por que nós temos uma mortalidade tão elevada na sepse, mesmo com todos os esforços que nós fazemos. E aí, do ponto de vista do conceito, nós ficamos que essa resposta inflamatória sistêmica que vem do produto da bactéria, vírus, fungos, a nossa resposta inflamatória acaba causando lesão. E nós continuamos nessa compreensão quando esse conceito foi revisto aí na década passada e mantivemos sepse como síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Só que
Anos depois, vem uma questão importante, um questionamento, melhor dizendo, importante, se o nosso conceito era adequado. O que esses autores colocam nessa publicação? Olha, nós precisamos mudar as definições de sepse. Ora, o que eu falei até agora que mereça ser mudado? É interessante, porque isso vem de dois aspectos que eu queria mencionar para vocês. Nós entendemos mais o mecanismo, por um lado, e por outro lado, nós falhamos nas intervenções que nós fizemos baseado naquele conhecimento. Ora, se a sepse é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica e eu conheço os mediadores que desencadeiam essa lesão, vamos tentar, então, bloquear essa resposta. E isso foi tentado, ao custo de centenas de milhões de dólares e dezenas de milhares de pacientes que entraram em ensaio clínico. E aqui eu vou ilustrar 3 exemplos em 3 décadas seguidas. Tratamento com anticorpo anti-TNF não protegeu os nossos pacientes. Nós tentamos dar, eu falei que consumia, né, que a gente não tinha fator anticoagulante natural, tentamos dar um anticoagulante, suplementar com anticoagulante, não mudamos a mortalidade da sepse. E nós tentamos bloquear a resposta inflamatória lá no começo, com o antagonista de TLR4, não mudamos a mortalidade da sepse. Então, nós precisamos entender melhor o que está acontecendo no nosso doente para poder desenvolver terapêuticas adjuntas ao nosso tratamento padrão. E o que nós aprendemos ao longo dessas décadas é que, de um lado, aqui nessa seta vermelha, se ocorre a resposta inflamatória que eu mencionei para vocês, e que leva a todas essas alterações, por outro lado, também existe uma resposta antagônica a essa resposta inflamatória, uma resposta compensatória, que pode, num extremo, levar esse paciente até um estado de imunossupressão. Então, nosso indivíduo séptico pode estar doente, pode entrar em disfunção orgânica, pode morrer, dependendo tanto da inflamação quanto da imunossupressão. Certamente, aquele conceito, então, de resposta inflamatória já não é mais adequado para entender a sepse. E agora, em 2016, vem a terceira definição, o sepsis, chamado sepsis 3, que agora nós vamos entender sepse como uma disfunção orgânica grave que ameaça a vida, devido a uma resposta do hospedeiro desregulada da infecção. Então, esse desregulado agora abrange tanto a inflamação quanto a hiporresposta e a imunossupressão. Tá certo? Eu não sei se vocês observaram, mas agora eu já coloquei, né, já foi colocado no conceito que sepse tem disfunção orgânica. Então, nós deixaremos de usar aquele conceito de sepse grave e passaremos a usar o conceito de infecção, quando não tem disfunção orgânica, sepse, quando já tem disfunção orgânica e risco de vida, e o choque séptico. Isso vai facilitar bastante para vocês. Então, recapitulando, sepse é a disfunção orgânica que vem em resposta a uma resposta do hospedeiro desregulado, e o choque séptico vai ser essa situação acompanhado de alterações celulares, metabólicas, hipotensão refratária a volume e a vasopressores, e necessidade de vasopressores. Fica enrolado, né? Está um pouquinho difícil, mas os próprios autores do artigo já nos colocam uma ajuda para fazer esse diagnóstico. Então, vamos lá. Qual o critério de sepse? Sepse eu preciso ter infecção mais disfunção orgânica. Como eu vou reconhecer a presença dessas disfunções orgânicas? Pela presença
de alterações orgânicas que eu vou elencar pelo SOFA. O SOFA é um score de disfunção orgânica. Quando eu tiver maior ou igual a 2 pontos, eu digo que o indivíduo está séptico. Tá claro? Isso pode ser por alteração respiratória, cardiocirculatória, hematológica e assim por diante. E fora do ambiente da UTI? Eu não sei direito SOFA. Isso o pessoal lá da UTI está familiarizado, às vezes até do pronto-socorro. E na enfermaria, como é que eu reconheço um indivíduo que pode ter sepse? Então, eles desenvolveram, né, um proxy do SOFA, que é chamado Quick SOFA. Então, eu estou lá na enfermaria, onde quer que eu esteja, avaliando um doente que tem a possibilidade, ou que eu estou suspeitando que ele tenha infecção, e eu quero saber se ele está propenso a desenvolver sepsis, se ele está propenso a ter uma evolução mais desfavorável. Então, eu posso usar os critérios do Quick SOFA. Quais são? Só observação clínica. Olha que interessante. Hipotensão sistólica menor do que 100, alteração do status de consciência, do status mental, e taquipneia com frequência respiratória maior do que 22. Desses 3 critérios definem um paciente que é potencialmente séptico. Então, aí não vou me aproximar desse doente, eu vou avaliar, eu vou pedir exames de triagem e vou seguir com atenção, porque ele tem maior risco de óbito. Então, isso é o que está proposto nesse artigo de consenso, é um algoritmo onde, à beira de leito, eu avalio o paciente com potencial de sepse, verifico a presença desses sinais de Quick SOFA, eles presentes, eu investigo na direção de pesquisa de comprometimento de disfunções orgânicas, elas presentes, indivíduo está séptico e o tratamento adequado deve ser começado imediatamente.